Ai, que saudade que eu tava. Gente do céu, que saudade. Olha, esse look tá fazendo jus, tá? Ontem estava, anteontem estava 99 graus. Hoje já tá menos 99, né? Então, look bem quentinho, porque tá frio, né? A gente tá do lado de cada oceano e a gente, se a gente pudesse, né? E se a gente quisesse, porque nem todo mundo gosta, né? A gente estaria talvez do outro lado do oceano. Eu já até mostrei para nossa convidada, para Rosângela. Oi, Renata. Tudo bom? Oi, Lu Vector. Tudo bem, meu amor? Olha só. Ah, gente. Bom, nós vamos falar muito esta noite de coisas da Leimar, né? E a gente tem, olha, ela já chegou, que ótimo. Boa noite, Luiz. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Eloá. Gente, é com muita satisfação que a gente volta a fazer as nossas lives. Porque assim, esse projeto, como eu sempre falo, ele nasceu do desejo de levar conhecimento, compartilhar coisas boas dos amigos que eu tenho com as pessoas que eu conheço, né? E com os amigos que vêm aqui e fazem junto com a gente essa corrente maravilhosa. Isto, bastante coraçãozinho para nossa live mais longe, isso é um segredo. Boa noite. Aperta o coraçãozinho que a live vai bem longe, tá? Então, é com muita satisfação que a gente está de volta. E olha, eu tô bem, graças a Deus, Renata. E assim, a gente está voltando no melhor estilo, né? Porque a gente vai falar sobre um assunto hoje e é um assunto que eu nem gosto, né, gente? Eu nem gosto. Ai, viagens. E no caso, tá? A gente não vai falar só de viagem, né? Nós vamos falar de possibilidades. Quem não gostaria, né? Assim, tendo de repente o ancestral fora do Brasil. Hoje, no caso, nós vamos falar, né, da União Europeia. Por que não, né, gente? E assim, não é difícil, está ao alcance de um WhatsApp. Não é? Eu vou chamar já a Rosângela para a gente economizar tempo e a gente começar a falar. Temos muita coisa para falar. E no meio do caminho, com a ajuda de Deus, a gente vai ter uma convidada. Boa noite, Luiz, que ela vai estar falando diretamente da terrinha. Vamos ver se dá certo? Ah, meu Deus, vamos lá. Vou chamar a Rosângela, porque a gente tem muita coisa para conversar. Eu vou mandar o convite para você, tá, Rosângela? E vocês vão ver que graça. Eu não sei se ela vai falar, mas eu tenho tantos sobrinhos, eu creio que. Vamos por 15, eu não sei a conta, mas é quase 20 sobrinhos. Mas nenhum me chama que nem da forma que ela me chama. Não sei se ela vai chamar, vamos ver. É muito fofa. Ela é uma profissional maravilhosa e agora ela atua neste ramo, né? Deixa eu chamar ela aqui. Ela atua no ramo da busca pela cidadania, da busca pelo reconhecimento, né, dos seus antepassados e daí você obter uma cidadania europeia. Ela trabalha com isso hoje, né? E também com a questão da aquisição de vistos, né? O alcance de vistos para trabalho, para estudo, né? No exterior, tá bom? E eu acho que ela faz em mais lugares além da União Europeia. Os vistos, vamos ver. Eu vou fazer de conta que eu não sei nada, ela vai contar tudo pra gente. Eu não sei nada, tá bom? Eu quero ver como é que faz para eu chamar a Rô. Peraí. Aqui. Cadê a Rô? Tá a Renata e tá o Luiz. Eu não consigo convidar a Rô, ela saiu do ar, minha gente? Cadê a Rô? Peraí. A assessoria não entrou ainda? Entrou sim. Boa noite, pessoal que tá entrando. Vamos, gente, a quem tá online, já aperta o coraçãozinho. Tem um coraçãozinho aí do lado aqui
tela, aperta bastante ele que a nossa live, ela fica para mais pessoas. Mas isso. Você quer me mandar o pedido? Eu aceito, porque deixa eu ver se eu te encontro aqui. Espera. Espera um minutinho. O teu WhatsApp não tá aparecendo para mim. O teu Instagram, Rosângela, tá a Renata, tá o Vector. Mas cadê? Deixa eu ver se eu consigo. Entrar ao vivo, tá, pronto. Vamos entrar ao vivo com a assessoria Granato. Oliveira Granato. Vou ver se tá bom aí para você. Se chegou o pedido, e aí a gente vê. Aê! Tem o Vitor aqui, ó. Ah, ah, Peraí, vire a vamos virar. câmera para você, amor meu. Aê! Vamos centralizar bonitinho. Jane. Oi? Boa noite, titia Jane. Gente, tá vendo? A gente se trata dessa forma e como que eu aguento? Eu não aguento uma coisa dessa. Tudo bem, meu amor? Um prazer estar com você aqui de novo, né? Depois de anos Sim, de sim, eu amadurecimento, sim, de tantas coisas, né, que a gente passou já. sim. E estou muito feliz pelo convite de estar aqui novamente. Eu nem me falho, eu estou muito feliz por estar retornando e retornando com você, porque assim, a gente tem uma live com você da outra vez, né? A gente tem uma live já com a Rosângela no canal e a gente fala, olha lá que gracinha. A gente a gente tem um vídeo já da Rô falando da época que ela empreendia com um outro assunto, mas que ela, assim, vez ou outra você ainda faz, né? Mas hoje, né, o forte da Rosângela, o que a Rosângela hoje está especializada nisso, né? É na assessoria, que é o universo, né, assim, totalmente novo para mim, né, pelo menos para ela já nem tanto, porque para ela já é uma coisa assim que ela respira esse assunto hoje, não é? Eu tenho certeza que e feliz a carinha. Eu estou muito feliz, né, agora com o nosso novo caminho de trabalho que a gente está levando, né? Não só eu, como eu coloquei a família Uhum. inteira. Os amigos, está todo mundo empenhado. Que graças a Deus tem É, colocado pessoas maravilhosas para trabalhar conosco, né? A Atlas, Genealogia, né? sim, O doutor José, que faz as certificações. Nossa, uma sim. equipe muito maravilhosa, né? Doutor Miguel, que trabalha conosco. E assim, Sim. você ter um respaldo de advogados na Europa te traz uma segurança muito grande. Sim. A gente A está gente- muito feliz com tudo que Deus tem preparado, assim, e grato, porque é uma coisa muito maravilhosa você trabalhar com os sonhos das pessoas, né? E abrir horizontes, é uma maravilha. Estou muito Eu realizada. imagino. Eu imagino, a gente, ó, a Atlas Genealogia é ninguém menos que além disso, ela também vai conversar conosco porque, né, esse assunto de hoje ele se estende, ele é um assunto que tem, por exemplo, ele começa com a genealogia, que é a especialidade da Alenice, no caso do reconhecimento de cidadania, né? No caso de visto, acho que isso já não é necessário, mas então, assim, só para vocês saberem, logo, logo nós teremos a Alenice conosco. Tenho muita pergunta para você, meu amor, e a gente vai começar. A gente está falando com uma empresa, né, que ela está já há um tempo no mercado com muitos clientes satisfeitos, né? Muitos clientes já com a conquista tão sonhada, né? Algumas em processo. E assim, vamos começar do começo, porque é muito interessante. Hoje eu vou falar com a pessoa, né, da Rosângela, que representa a assessoria Oliveira Granato, né? E nada como perguntar primeiramente para você assim, como você começou na área? Por que você começou na área? Né? Então, essa pergunta eu respondo com o coração assim, transbordando, né? Porque foi em busca da cidadania italiana, né? Da família do meu esposo, né?
E tudo se começa, lógico, gente, com uma árvore genealógica, tem que fazer todo esse processo para que você obtenha, né, saiba quem é o seu ascendente, né, para você descobrir de onde você provém. E aqui, eu vou falar uma coisa que eu não escuto em assessoria nenhuma. As pessoas acham que não tem nenhum tipo de cidadania. Pessoal, nós fomos colonizados por espanhóis, portugueses, holandeses, né? E italianos. Então, assim, aqui só tinha índio. Então, você, com certeza, você casar, você acha aí um europeu na sua linhagem, né? E as oportunidades são enormes, porque começa com 2 avós, né? Vai para 4 bisavós e vai subindo as possibilidades, entendeu? Então, assim, com certeza, se você procurar na sua genealogia, você vai achar alguém, né, que tem o traço europeu aí, te dando a possibilidade de você ter um passaporte europeu que abre portas para o mundo, né? Hoje, diante não vou falar só do nosso país, né? De todos os países, diante de tudo que a gente está passando, mundialmente falando, um passaporte europeu ele abre portas para investimento, para estudo, para moradia, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, assim, como que funcionou com a minha história? Vou abreviar. A minha família, de repente, eu quis, né, descobrir essa genealogia, comecei a estudar a minha família, né? Que a gente está com um pezinho lá para a Espanha, um pezinho para a Holanda, e a gente está bem puxado. Mas a família do meu esposo é mais rápido conseguir achar, né? O senhor Ângelo Maria Renato, que é o bisavô, né? E aí a gente fez a cidadania da nossa família, né? O meu esposo e meus filhos hoje, graças a Deus, são cidadãos italianos, né? Os sobrinhos, que maravilha. minhas cunhadas. Foi um processo para 7 pessoas. Já obtivemos êxito, né? Então, assim, logo em breve estaremos embarcando para a Itália, se Deus quiser. Que era um sonho. Morar aqui horrível. E assim, o coraçãozinho, né? E o coraçãozinho. O nosso percurso não foi tão longo, porque desde a montagem do processo até o final, né, do processo, demorou aí em volta de 1 ano e 2 meses, né? Mas que rápido. 7 meses, né, por conta do fórum que eles estavam no. Foi muito rápido, então para minha rapidíssimo. surpresa. Sim, rapidíssimo. Então, assim, foi muito bom, porque assim, isso abriu a minha mente para essa área. Comecei a estudar, fazer cursos, e Deus tem nos apresentado pessoas maravilhosas para trabalhar conosco, pessoas que pensam como eu, né? E a gente está lidando com sonhos, expectativas das pessoas. Então, graças a Deus, assim, a gente está tendo muitos, né? Muitos espanhóis, portugueses, italianos, né? E alemães agora. E também tem uma novidade. A gente vai começar a fazer cidadania brasileira. Porque passa. Os italianos querem fazer cidadania brasileira para investir no Brasil, gente. Então a gente vai fazer. Olha isso. Então, viva aqui. Então, nós temos de um lado. Aqui, cadê? De um lado, a bandeira brasileira. Sim. Aqui, eu só tenho aqui a portuguesa por enquanto, mas eu tenho também, da Grécia e do Canadá também. Mas, gente, e da Austrália também. Agora, sim, antes de tudo, né, você falou que você começou, então, por causa, a influência maior foi o fato de você ter precisado, né? E, assim, aqui eu tenho uma pergunta aqui que eu formulei, só um minutinho. Tá. Acho que cabe muito perguntar aqui agora, por exemplo, como que funciona a diferença entre a cidadania por descendência, por casamento, por tempo de residência. Por casamento, não, pela descendência seria a tal da iuris sanguinis, né? Sim. Isso. Entre uma e outra, como é que eu, por exemplo, faz de conta que eu estou chegando agora, você não me conhece. O que você precisaria saber de mim e como eu teria a minha cidadania reconhecida? Digamos que você não soubesse nem que eu fosse casada, por exemplo, com um italiano. No caso, o primeiro atendimento que a gente faz para o cliente, né, colocar para o cliente todo o nosso trabalho que a gente faz, que
cidadania espanhola, portuguesa, alemã, né, italiana, sim, e os vistos, né, de trabalho, tanto para os Estados sim, Unidos quanto para a Europa, e estudante sim, também. Né? Então, sim. a gente passa isso para o cliente, tudo que a gente, né, todo o trabalho que a gente faz, e Uhum, também trabalhamos com apostilamento de AIA, que eu não sei se o pessoal sabe, sim. mas a apostila de AIA é muito importante, que faz seu documento normal aqui, o seu certidão de nascimento brasileiro, valer em 195 países. A gente faz esse trabalho Ah, também. deixa eu perguntar para você sobre isso. Se eu não tiver necessariamente querendo a cidadania, mas eu já tenho tudo para morar lá, eu já consegui por minha conta e morar. Você faz só apostilamento também para mim, no caso? Você faz. E pessoas que estão morando fora, no Hum, exterior, precisarem de documentos brasileiros, apostilados, traduzidos para qualquer língua, ah, inglês, português, alemão, a gente faz também. ah, excelente. Buscamos documento na Espanha, na Itália, na Alemanha, em todo lugar, né, que a gente trabalha com a cidadania, nós buscamos os documentos necessários, né, porque geralmente quando você Sim, vai fazer uma cidadania, né, igual você estava falando que eu não como se eu não te conhecesse, a gente pergunta para o sim, cliente se eles, sim. primeiramente, se ele sabe a tendência dele. Se ele falar não sei, aí entra a doutora Lenice, né, a Atlas, com a genealogia, Sim, e descobre, acho que sim. a Titia Jane participou disso aí, né, Titia Jane? Foi um sufoco, né? Aham. Sim, Aí a meu gente Deus. vai, a gente Sim. conversa com o cliente, é um atendimento muito humanizado, que o cliente participa, a tia, aquela tia bem antiga, velhinha da família, as irmãs, todo mundo participa no grupo, e a gente vai pegando informações e também tem a parte da Lenice documental, que ela vai achando documentos, vai Sim. colocando na árvore. É uma experiência maravilhosa que eu vou deixar para ela Ah, falar quando ela estiver na entrevista. E aí, o que sim. acontece? Quando eu não sei nada do cliente, primeira coisa, se ele tem uma árvore genealógica, né? Se ele sabe a sua descendência, se ele fala que não sabe, árvore genealógica. Assim que a gente Ok. descobre, ou o cliente nos avisa, olha, eu tenho uma avó italiana, eu tenho um bisavô, a Hum, gente tem que usar a árvore é necessária. Por quê? Alguns processos, ela vai junto no processo. No processo italiano, por exemplo, ela faz hum, parte, ela é um documento, ela vale como um documento no ah, processo. sim. E ela vai Sim. anexado. Por quê? O juiz italiano ele não conhece você. Ele não sabe quem você é. Então você Sim. precisa colocar lá da onde você veio. Bom, meu bisavô era italiano, ele nasceu em tal lugar, aí a gente prova com o nascimento, com o casamento, o óbito Sim. dele, toda a trajetória até chegar em você. É assim que a gente Sim. trabalha. E aí, a partir Sim. disso, a gente descobriu a nacionalidade, aí fica fácil. Só pedir os documentos e começar essa dança das cadeiras, né? Porque cartório, gente, é burocrático. Mas com a Sim. assessoria Granada é rápido. A tia Janete sabe disso, né, tia? Sim. Muito rápido, A gente. gente É briga assim. com o oficial, a gente briga com o oficial, não tem problema. Mas a gente Nada como consegue. A gente precisa, a gente consegue. Exatamente. Porque assim, parece que não, as pessoas não têm ideia. E até eu tenho uma pergunta aqui: quais são as maiores implicações que acontecem? Por exemplo, às vezes acontece, por exemplo, conflito no nome, aí o nome da mãe que tem um D, por exemplo, a minha mãe, ela tinha um D Oliveira no nome dela. E quando eu me casei, eu tirei o D, porque ela também já não assinava mais D. E aí chegou um momento que isso deu um problema tão grande, então na hora de buscar as documentações, provavelmente isso daí, se as pessoas tiverem esse tipo de conflito, nada como ter uma Rosângela para brigar por você, porque aconteceu com a gente. E ela foi lá na veia do escrivão, não sei, no cartório, porque existe uma forma, né? A conversa do cartório com o profissional da assessoria é diferente da gente com o cartório. Eles vão dizer, mais um, ok. Agora, quem trabalha com isso, né, o profissional da área tem um meio de chegar na pessoa e buscar o que precisa, né? Eu não sei Então, se o pessoal com a gente. mas a Ah, Titia Jane, Titi Giovanni, eles fizeram cidadania italiana com seus filhos, conosco, né? sim,
Sim. E deu um probleminha, assim, lá no cartório. Não vou falar o nome do cartório, né? Ah, Mas deu um probleminha, demorou a sim, certidão. Vários problemas que a gente tem, geralmente são esses. É em busca de uma certidão, né? Esses dias eu passei sim. até mal com a minha cliente da cidadania espanhola, porque Ah, são diferentes modos de tirar a cidadania, né? A cidadania espanhola, por exemplo, é consular, a sua era judicial. Porém, sim, elas sim, precisam, nós precisamos provar, tanto para o consulado quanto para o juiz, a sua descendência. Você precisa dos documentos. Aí o que aconteceu? A minha sim. cliente, eu estou com ela desde maio, né? Hum, E eu tenho tanto carinho por ela. Sabe aquela cliente que você pega amor? sim. Uma Mas cliente muito acredito. generosa, nos indicou para a família inteira. A gente fez 3 gerações da família dela. Nós Ai, que terminamos legal. todos e ela não conseguia achar o documento do avô. Então, assim, Ah, gente, o maior problema é este, porque, assim, existe um sistema integrado internacional. Lá fora se acha sim, tudo. Aqui não se acha sim. nada. É muito complicado, tá? Aqui dentro do Brasil, os cartórios são complicados. Às vezes não se acha os documentos que a gente precisa. E aí onde entra a assessoria, né? Para resolver esse problema, igual aconteceu com a Stephanie, né? Com a filha da tia Sim, Jane. E aí o que para aconteceu? A você. gente conseguimos, né? Demos uma pressionada Ah, lá, mandei sim. do cartório, ele foi muito Ótimo. solícito, ajudou. E Que bom. resolvemos o problema e tá tudo certo já com o processo, já tá correndo, né? Estamos aqui na Ah, torcida para que seja sim. bem rapidinho. Ah, o nosso sim, né? A gente já tá Sim. na mesa do juiz, diz que, né, gente? Então, Então, vamos lá. Vamos na se Deus torcida. Eu quero que você me diga quantos tipos de reconhecimento de cidadania é possível, as formas, né? Você falou da consular, tem administrativa, judicial. De que maneiras eu consigo obter a cidadania hoje? Via então, assessoria ou normalmente sem uma assessoria? É lógico, né, gente, que a pessoa, depois eu quero até saber quais as principais dificuldades. Você acabou de falar, né? Uma das principais dificuldades em obter, tentar obter sozinho, que é isso, brigar com os cartórios, brigar com quem precisa, ir atrás, insistir para poder obter o documento que precisa, né? Então, quais as outras quando você as contrata outras... uma assessoria, você fica tranquilo, porque é um processo muito burocrático. Eu lembro quando eu comecei a explicar para a tia Jane, para o Giovanni, como que era o Giovanni. Calma, tá. Calma que fala, não se preocupe, que eu vou mandar tudo em PDF, organizado para você ver. Lembra? E Nossa, assim, a sim, assessoria anda tudo muito bem organizado, quais documentos precisam, checklist para vocês levarem um nominho do espanhol sim, ou um nominho do italiano, tudo explicadinho para levar no cartório, porque é necessário, gente. A gente fazendo tudo sim, certinho, tudo ainda dá problema, você imagina não fazendo por conta. É sim, complicado, infelizmente, atrasa o processo e, infelizmente, custa caro, né? Vamos supor que você está lá com o seu sim. processo social lá, igual neste momento a espanhola. Finda, agora dia 19. Então, um cliente que Ah, nos procura, ele está querendo o quê? Agilidade. Quando você está fazendo sozinho, você sim. não consegue, porque é Ah, burocrático demais. Você entra no site, ele não entra, ele não se conecta. Existe uma forma de colocar as coisas no formulário. E, assim, se você não sabe, se você não tem um curso para aquilo, se você não se especializa naquilo, é muito difícil, né? Eu lembro a primeira vez que eu sim. fiz uma cita espanhola, meu Deus do céu. Parecia um bicho de sete cabeças. Hoje, pra gente, é tão natural que a gente faz 7, 8, 9 no mesmo dia, né? Então, assim, é complicado. Eu aconselho todos a pedirem uma assessoria. Eu fiz o da minha família, a italiana, montagem da pasta. Por quê? Não Ah, tem sim. como tirar a cidadania sem ter um advogado italiano. Você não precisa de um advogado brasileiro. É um advogado Ah, sim. italiano, né? Agora, a espanhola, até o dia 19 agora, dia 22 de outubro deste mês, Sim. você pode tirar direto no consulado. Porém, como eu Ah, disse, sim. são 7 etapas. Quando se você conseguir Ah, passar da primeira, chorando, por isso que eu falo que aí chega a assessoria e fala assim, não,
ó, só me dá a certidão de nascimento, isso, Aham. que eu vou conseguir ter. Outra dificuldade, achar o documento do espanhol, ou do italiano, ou do português é muito difícil. Então, onde entra? Nós temos equipes em Portugal, temos equipe na Itália, temos nossos buscadores, que são colaboradores, que colaboram conosco, né? A gente tem que entrar em contato com eles e fala, olha, preciso da certidão de nascimento dessa pessoa. Às vezes eles conseguem por e-mail, né? Por caixa postal, e às vezes eles têm que ir pessoalmente lá buscar. Os espanhóis, a maioria, tem que ir lá buscar pessoalmente. Então, assim, você ter esses contatos, essas parcerias é muito importante nessa hora, porque agiliza o processo. Para você ter ideia, eu pedi uma certidão espanhola faz 10 meses e não chegou. Pelas vias normais, 10 meses. Ah, sim, sim. Ou ela quer agilidade no processo dela, quer que essa cidadania chegue rápido, é imprescindível ter uma assessoria por trás. Sim, sim, a gente percebe que, no caso, você está dizendo, os buscadores fazem esse trabalho. Então, por mais difícil que seja, você falou que está há 10 meses, você está buscando ou a pessoa está buscando? Porque Eu fiz teste para buscar uma certidão para uma amiga, né, que não é minha cliente, mas ela estava querendo iniciar, sem pagar nossos buscadores. E demorou, tá. e até hoje não chegou. Então, assim, vai terminar a lei da memória democrática, ela optou por parótico, vai terminar o prazo e ela não ia. Se a gente não tivesse colaboradores, ela ia perder a oportunidade de tirar consular. Por quê? No consulado, gente, é muito em conta. Você vai pagar o trabalho da assessoria, uma taxinha e pronto. Agora, quando você tem que pagar um advogado europeu, é euro, gente. Misericórdia, aí complica mais, né? Porque o nosso dinheiro, infelizmente, não está valendo lá muita coisa. Então, é complicado, né? Então, a gente precisa contratá-lo. Nós temos os nossos parceiros, como eu disse, na Itália, na Espanha, na Alemanha, em Portugal, né? Os advogados europeus. Por quê? O advogado daqui ele não pode fazer jurisprudência em outro país, né? Às vezes o advogado pode ser brasileiro, mas se ele não tem autorização para exercer a OB dele em outro país, ele não pode, né? Então, a gente tem contatos, né? Com esses advogados, graças a Deus, está acabando dando beijo pra gente lá. Um beijo. Então, gente. E é isso. Agora, você perguntou quais eu esqueci de responder. A italiana, antigamente se podia tirar na Itália, que chama cidadania administrativa. Que você juntava, nós da assessoria montávamos uma pasta para a pessoa, tá? A gente montava a pasta para a pessoa, tudo bonitinho, com os documentos, tudo certinho. A pessoa ia lá na Itália tirar essa cidadania. Só que ela tinha que fazer residência, tinha que alugar uma casa, não é barato não, gente. Tinha que alugar uma casa, não podia trabalhar enquanto não tivesse a bendita. E aí, o que acontece? Tinha que ter bastante dinheirinho para ficar lá guardando chegar a cidadania, né? E aí, o que acontece? Depois desse novo decreto que teve de lei, que estão tentando derrubar, tomara a Deus que consiga, né? Pode ser que volte a ter administrativa. Consular também foi tirada com esse novo decreto italiano. E o que aconteceu? Não pode mais no consulado também. Mas também, gente, o consulado estava com uma filha de 14 anos. Meu Deus! Verdade. Meu Deus! 14 anos de espera. O que é isso, né? Era bom se a gente soubesse disso com 15, né? E fizesse com 15 anos, aí com 30. Pois é. Mas estava demorando bastante, então não era uma coisa muito prática, assim, né? Fazer pelo consulado. Era gratuito, você juntava os documentos e levava a pasta. Porém, 14 anos de espera. Então, também acho que não resolvia muita coisa. E tinha que ter toda a documentação também, que muitas vezes essa orientação não é clara nos meios oficiais, nos sites oficiais. Às vezes a pessoa até tenta fazer sozinha
E assim, eu acho que é uma coragem muito grande, né? Ok? Mas não fica claro, muito claro, o que a pessoa tem que fazer, reunir de papelada, é muito burocrático, a gente sabe. É assim, sempre se ouviu falar muito pouco a respeito de reconhecimento de cidadania. Você acha, por exemplo, que se eu tivesse sabido, essa palavra existe, tá? Há mais tempo sobre isso, porque, por exemplo, se eu não estou enganada, depois você pode me falar se o bisneto de português tem direito. Me parece que não tem. Então, você acha que eu não teria ido atrás? Porque, assim, eu gosto do assunto, eu gosto de viajar, eu gosto de. E, gente, é assim, quem sabe Deus, se um dia eu não vou ter uma residência lá fora, enfim. Primeiro que você começa abrindo as portas para o caso de amanhã eu podendo aparecer numa condição. Eu estou falando para mim, imagina os nossos filhos, o que é. Aí você ficou ótimo agora, hein? Centralizou, tá ótimo agora. Muito bem. O Carol faz um print, olha que lindo. Faz um coraçãozinho para Carol, assim. Olha lá. Então, é uma coisa que não era muito falada, né? A cidadania, imagina, gente, é uma porta de entrada, uma porta aberta para as oportunidades, para o mundo, enfim. Então, com isso, né, não se ouve falar muito agora, se ouve falar mais, né? Justamente agora, obrigado, Carol. Justamente agora que lá fora as coisas estão apertando um pouco mais, né? E aí, Victor? Esse é outro. Isso, aperta o coraçãozinho. Isso é uma coisa que a gente está percebendo, há um movimento muito grande lá fora, uma resistência contra a imigração. Aí eu falo assim, bonito, né? A hora que eles vieram, o Brasil abriu, entrou, aceitou, agora a gente quer voltar e não consegue. Mas, enfim, depois você me fala sobre como é que está a linhagem hoje, por exemplo, para os portugueses, né? Mas continua dizendo, se você quiser falar ainda da cidadania, tem uma pergunta aqui. Os países mais procurados, assim, o que você tem de notícia sobre os países mais procurados, as famílias, porque no caso a gente tem cidadania e visto. Vamos continuar falando da cidadania por mais um tempinho, que aí vai dar a meia hora. Falando da cidadania, o que mais você tem para nos dizer? Porque, assim, parece uma coisa nova. Não é, mas né, parece ser tão novo, mas a possibilidade está aí, ó. Como eu disse, ao alcance da mão. Minha assessoria, eu fiz uma parceria com a Atlas, né, Genealogia e Cidadania. Nós temos a mesma mente e eu acredito que assim, a nossa assessoria ela vai ser diferenciada das outras, por quê? Primeiramente, o nosso trabalho ele é humanizado. Ele não é um robô que responde, né? Por quê? Sim, por favor. Eu buscar para minha família a cidadania, eu entrava nas assessorias, eles não falam com a gente, eles mandam o robô falar. Então, a primeira abordagem, sempre de praxe, lógico que eu também faço isso, manda tudo que trabalha. Para quê? Para que a pessoa se sinta confortável, né? Porque, igual a nossa assessoria, a gente oferece todo o trabalho necessário, né? Os apostilamentos, as traduções, tudo que é necessário para aquilo, as retificações. Então, tudo que é necessário para fazer o processo, do começo ao fim, nós temos. Mas o que acontece? Eu entrei na assessoria, a assessoria vai lá e coloca aquele primeira, né, robô. Aí eu falava, eu gostaria de tirar a cidadania italiana. Eu já sei quem é o italiano, eu preciso. Quanto custa? Porque as pessoas, é uma coisa que não é barato, é um investimento. E aí o que acontece? As pessoas querem saber o valor. Hoje mesmo aconteceu isso com uma portuguesa nossa. As pessoas querem saber o valor para ver se elas têm condição de pagar aquilo. Porque assim, o nosso público, né? Nós temos pessoas afortunadas, graças a Deus, temos clientes maravilhosos, mas tem outras pessoas, o que está acontecendo? Uma movimentação de pessoas que têm um poder aquisitivo médio e que quer tirar a cidadania, né? E aí o que acontece? A gente está trabalhando para isso. Eu entrei em contato com a Lenice, conversamos, a gente está parcelando cidadania em 10 vezes, agora com conjuntos do cartão, mas a gente está parcelando. Qual é o nosso intuito? Mostrar a essa
pessoas que é possível você ter essa cidadania. Sim. É possível. Sim. Não é uma coisa, sabe assim, que não é acessível. É sim. Porque quando eu era mais jovem, eu até ouvia falar de cidadania, alguma coisa assim, mas era assim, era o filho do milionário, o filho do prefeito, alguém muito Sim. rico da cidade que tinha cidadania. Hoje não. Hoje é uma coisa acessível, sabe? Tá assim, você buscando conhecimento, você contratando uma assessoria decente, né, gente? Porque tem assessorias aí, Sim. a Titia Jane viu aí os valores aí das assessorias aí. É um absurdo, né? Eu mesmo, quando fui fazer nossa busca, o que eu paguei, que nossa família pagou para 6 pagantes e uma criança que não paga, a italiana, a gente pagou para todo mundo. Então, Nossa, assim, gente, então. pesquisem, tá? E o intuito da assessoria Oliveira Grátis é exatamente esse: ajudar as pessoas a obter uma cidadania com preço justo, né? Com preço justo, nada de muito exorbitante, fazer os parcelamentos, falar a realidade, né? Existe Então, muita assim, exploração, né? Existe bastante exploração, como tudo, né? Eu acho que é justo você cobrar pelo seu trabalho a partir do momento que é uma coisa que a gente reconhece, dá trabalho, ok, a pessoa tem a ferramenta na mão e ela vai cobrar por aquilo. A Carol está falando, ganhando em dólar talvez fique melhor para pagar. Pois é, Carol, mas nem todo mundo ganha em dólar. Mas ela está dizendo que dá para parcelar em 10 vezes. E assim, são prioridades. Por exemplo, se você... A busca dos espanhóis dela, e ela vai fazer a espanhola, ela tem um lado italiano e um lado espanhol, que a gente descobriu esses dias, né? Ai, que E legal! ela tem busca da espanhola dela também conosco. Então, é isso. Me fala uma coisa ainda sobre a cidadania. Agora me fala como que tá para conseguir, por exemplo, a cidadania portuguesa. Até onde é possível? Por exemplo, isso pela linhagem, né? Isso é uma coisa que a gente até vê as propagandas assim. Se você é neto de um italiano, você tem direito à cidadania. Você sabia? Se você é bisneto de um português, tal. Como é que está hoje isso? Vamos falar, por exemplo, da cidadania portuguesa, começando por aí, que é o que me interessa. Obrigada. Bisnetos têm direito sim. Hoje, entramos em um grupo de pessoas entrou em contato conosco e justamente ela é bisneta. Só que ela entrou em contato falando assim: eu quero tirar a minha cidadania, minha prima quer tirar, o meu primo quer tirar. Aí eu dou a notícia para eles o seguinte: a portuguesa não se pode pular geração, gente. Né? Precisa fazer pular do pai. Quem estiver vivo, se o vô estiver vivo, precisa começar com o vô, para passar para o pai, para passar pro... vai passando de geração em geração. Não pode pular. Então, no seu caso, você é bisneta, se o seu pai faleceu, você perde, né? Dependendo do caso, você perde. É tudo estudado, tá? Se pode. A gente faz genealogia, estuda a árvore, e tem genealogia que mostra que você perdeu porque todos faleceram. Então, o pessoalzinho que está aí, que tem portuguesa, tem italiana, hoje em dia até italiana, entraram no decreto, infelizmente, né, que é o decreto da Jane, eles estão querendo tirar o direito da cidadania por sangue. Por quê? A italiana não tem limite de geração. Ela não existe limite de geração. Você pode tirar né? Seu trisavô, que você pode tirar a cidadania. Mas o que está acontecendo? Eles estão querendo... Mesmo não estando vivo? Mesmo não estando vivo, por exemplo, se eu fosse bisneta de... tá. Correto. Então, assim, então quem está aí corre. A portuguesa, a mesma coisa, gente. Todo dia... O mundo ele está se fechando. Não sei se vocês estão percebendo, né? Estados Unidos, China, né? O mundo ele está meio que se fechando suas portas, né? E aí o que está acontecendo? Por quê? Por conta de tudo que está acontecendo no mundo. A falta de alimentação, crises mundiais, guerras. Então, cada dia que passa, você tem um passaporte europeu vermelho que te abre portas. Abre portas para que você
possa arrumar emprego, trabalho, moradia, fugir do Brasil, fazer o que você quiser, viajar, não ficar na fila da humilhação. Assim, Alguma coisa. Fala uma coisa importante aqui, desculpa te interromper. A pessoa que tem a cidadania italiana, ela consegue, por exemplo, evitar, falando em humilhação, a humilhação do visto americano. É isso? Pois é. Todo europeu, seja de qualquer nacionalidade, né? Ele tem o direito de morar em 27 países da União Europeia e até os 35 anos no Canadá. Também tem direito de entrar em 195 países sem precisar de visto, né? Então, isso é o que eu falo, é liberdade mundial, gente, sabe? Você não tem nada que te prenda, né? Porque nos dias de hoje, né? Tá a Carol aqui na live que não deixa mentir, né? A gente tem a experiência da filha. Gente, você vai entrar nos Estados Unidos, é uma humilhação. Você não sabe se você vai ser aceito ou não. Quantas pessoas que eu conheço que nos procura diariamente porque não consegue entrar nos Estados Unidos nem para ver o Mickey, que dirá para morar, para trabalhar ou para estudar, né? Então é complicado, né? Então, o que a gente faz? Nós também estamos trabalhando com visto, tá? De trabalho, né? Se a pessoa já tem um trabalho por visto, a gente faz visto de trabalho para os Estados Unidos e de estudante também. Eu queria saber, vamos começar a falar dos vistos, então. No caso, para eu resolvi que eu quero ir trabalhar em Portugal, ou resolvi que quero trabalhar na Itália. Eu resolvi, pego o visto, mas sem trabalho, ou eu preciso ter o trabalho? Como é que funciona isso? Países que exigem, Estados Unidos é um, né, que exige que você tenha um visto de trabalho já, você já tenha, para tudo, na verdade, né? O visto de estudante, eles querem que você tenha lá uma faculdade. Mas assim, gente, o pessoal fala muito dos Estados Unidos, mas eu acabei de ajudar o nosso amigo a fazer um visto de estudante para a Itália. Gente, é a mesma burocracia. É a mesma exigência, sabe? Precisa que você tenha ali a sua faculdade, que você já tenha feito contato com a faculdade que você quer, que você tenha pago essa faculdade. Importante, né? Ter o recibo de pagamento. Você tem que ter estadia, você tem que provar que você pode morar lá, que você pode estudar, que você tem como se manter, que você tem visto que você tem como é que se fala? Um seguro, né, de saúde, que é muito importante, que as pessoas se esquecem disso. Então, assim, todas as burocracias que são dos Estados Unidos existem para tirar outros vistos também na Europa. As pessoas falam muito, Estados Unidos é chato, Estados Unidos é isso e aquilo. Não, gente, a mesma burocracia que se tem para fazer um visto dos Estados Unidos também tem para se entrar na Itália, para se entrar em Portugal, para todo lugar. Não tem jeito. Sim. E aí, no caso, então, eu tenho que já estar com a minha faculdade, como você falou, o trabalho, então eu já tenho que estar com ele em vista, e não é, então, primeiro eu tiro o visto, depois eu arranjo o trabalho. Primeiro eu arranjo o trabalho, depois tiro o visto. Portugal, por exemplo, Portugal, eles estão em debate, porque existe essa possibilidade em Portugal, que chama visto, né, com intenção de trabalho. Que você tira esse visto, você tirava, né, porque ele tá assim, sabe, pausado? Tá pausado. É um visto que você tirava, você ganhava 90 dias para ir para Portugal tentar achar um trabalho. Ele tá. Você sendo registrado, você tendo sua moradia, um contrato de aluguel, né? Hotel, você provasse que você está morando ali naquele local e que você arrumou um trabalho, você podia entrar com visto de trabalho já registrado. E se você não conseguisse 90 dias, você ia até o consulado, você conseguia aumentar para 120 dias. Porém, como eu disse a vocês que o círculo está se fechando, Portugal fez isso. Infelizmente, eles estão querendo tirar.
Não foi tirado ainda, mas está em discussão. Então, por isso que eu não vou citar aqui que isso está, neste momento, ativo, mas pode voltar. O melhor lugar hoje para se tirar visto de trabalho está sendo a Espanha, que eu vou falar aqui que serve como dica para quem quiser emigrar, ir para outro país na Europa. A Espanha está sendo uma oportunidade imensa. Por quê? Você Olha vai que para a bom. Espanha com qualquer trabalho que você tenha qualificado. Pode ser qualquer trabalho qualificado que você tenha, gente. O que é um trabalho qualificado? Que você tenha experiência naquilo, né? Que você seja expert naquilo que você faz, que você tenha anos de trabalho naquilo. A Espanha, ela Sim. pega esse profissional, abraça esse profissional, e você trabalhando 2 anos seguidos, sem sair da Espanha, você ganha a cidadania espanhola. Olha só, minha gente. Então, sabe o que eu percebo? Na minha análise, o que eu estou percebendo assim, da União Europeia, eles fecham uma portinha, abre outra. Fecha uma portinha, abre outra. Então, assim, Eles as pessoas não combinam, podem. né? Não é possível. Eles combinam, não é possível. Eles são unidos. Então, o Sim, que eles eles são fazem? super unidos. Eu percebo que eles fazem muito isso. Eles Aham. fazem assim. Bom, Portugal está entrando muita gente, vamos fechar a portinha de Portugal. Bom, Espanha não Sim. estava tão aberta assim, agora vamos dar oportunidade para a Espanha lá pegar pessoas. Por quê? Eles precisam de imigrantes. É Precisam. isso que eu ia falar. É isso que eu ia dizer. Nós fomos 2 vezes para a Itália, 2 vezes para Portugal, e assim, a gente acompanha páginas, notícias de lá desses lugares, e a gente percebe sim que há inclusive uma coisa muito interessante que é a possibilidade de você comprar imóveis lá, porque tem muitas cidades lá que estão virando cidades fantasmas porque não tem pessoas. Então, comprar um imóvel, estando aqui ainda, comprar um imóvel lá. E aí, vou fazer uma pergunta que você sabe responder. Eu, estando aqui, não sou cidadã italiana, né? Nós não somos cidadãos italianos. Posso comprar uma residência na Itália, ou eu tenho que ter a cidadania reconhecida? Só Para investir, você, no caso. para você investir. Então, a assessoria Libera Granado, logo em breve também, nós vamos ter uma empresa para falar disso, de investimentos, né? A respeito de imóveis. Por quê? Dá sim para você morando aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, não sendo cidadão europeu, comprar um imóvel na Europa. E hoje, eu acho que é a melhor coisa que existe. Por quê? O italiano, ele não é capitalista como os Estados Unidos. E o que acontece? A mãe falece, a avó falece, eles Ah, pegam sim. aquele capachinho, bate a poeira, joga dentro de casa, fecha a porta, não tira nem o parar e larga o imóvel. Por quê? Porque eles Sim. têm tudo, gente, eles têm tudo, né? Falam 3 línguas no mínimo, né? Comem e bebem à vontade, não tem preocupação para quê? Vou vender imóvel da minha avó? Então, o que acontece? Essas casas, elas ficam fechadas. Ficam lá. E Sim. eles não alugam. Eles falam, pra que ter problema, né? A Titia Jane foi pra lá, Sim. né? Eles gostam da vida boa, né, Titia Jane? Eles gostam de só Sim. curtir. Então, assim, A gente foi. A gente foi no verão, né? E é muito bacana ver. A gente sabe, é óbvio, né, que não é o ano inteiro assim. A gente foi numa época de verão, tudo. Mas a gente percebe agora, estando aqui hoje, para a gente está chegando essa época de verão, para a gente, né? A gente percebe que lá existe isso, do imóvel fechado, com tudo dentro, até a última peça, quase a xícara na mesa, e tá a casa à venda. E a preço, eu diria, muito barato. Eu sei que não são assim casas impecáveis, precisam de reforma, mas pense, a pessoa simplesmente saiu da casa, deixou lá. E isso existe. E a preço que aqui, se a gente fosse comparar, por exemplo, sim, são situações e situações. Existem as cidades com preço melhor, né? Regiões com preço mais caro, enfim, tudo isso é considerado. Mas até essa possibilidade existe. E assim, se a pessoa tiver, por exemplo, existe querendo um ir. real. É real, quem mora aqui pode investir lá. Eu acho hoje um investimento muito bom, tá?
a pessoa comprar um imóvel na Europa, né? Por quê? O que acontece? Não existe casa de aluguel. Se você entrar num grupo de brasileiros na Itália, brasileiros na Espanha, brasileiros, o que tem lá? Pelo amor de Deus, eu quero uma casa para alugar, eu quero 2 quartos, eu quero um quarto, eu quero ficar com a família. Tem muita gente procurando imóvel para alugar, né? Para comprar tem bastante, agora para alugar não tem, gente. Eu passei por isso, né? Esses dias atrás, eu procurei muito, né? Para alugar, não encontra. E se encontra, gente, um quarto, um banheiro e tudo junto, né? Só banheiro separado, né? Que eles falam que é monopolar na Itália. São casas assim muito pequenininhas, são bem estruturadas, vem com tudo, fogão, geladeira, que a gente não está habituado aqui, né? Alugar uma dentro, lá tem. Então, assim, é muito provável que vai se ganhar muito melhor, né, com o investimento, porque um apartamento aqui por volta de 250 mil que você compre aqui na minha cidade, você vai lucrar aí uns R$ 1.400. Na Itália, o dobro, com o mesmo valor de investimento. Então, assim, eu aconselho ao buscar, né, logo em breve eu trarei novidades aqui. De Portugal, né, com a Adri, e também novidades da Itália, nessa parte de investimento. Ai, que chique, gente. Bom, isso tudo será possível, inclusive, até porque ela vai estar lá já, né, tomando vinho no terraço em Piemonte. Ó, nós temos uma pergunta aqui do... Eu esqueci o nome dele, gente, eu sei. Mas ele está perguntando assim. Bora ali. 1, 2, 3, bora. É possível fazer curso de especialização e ter residência? Sim, é possível. E, ó, depende, não sei que país que você está perguntando, que você tem vontade de fazer esse curso, né? Mas a Itália, ela tem cursos de pós-graduação, bolsa 100%, e ainda você pode morar dentro da universidade. Tem vários bolsas, gente. Vou contar um segredo para vocês. Quem quer ser médico, pensa num lugar maravilhoso para você ser médico e não tem muita concorrência, tá? Não precisa fazer o curso em italiano, você pode fazer em inglês. Essa dica é de ouro. Estou contando para vocês aqui. Olha aí. Podem fazer o curso em inglês, tá? E vocês entram na universidade como estudante e depois vocês podem trabalhar. Cada país tem suas horas de trabalho que pode trabalhar. Mas de 4 horinhas, 6 horinhas vocês podem trabalhar. E com o tempo, se você arrumar um emprego que a pessoa te registre, né? Lá não é registro, você tenha um contrato, né? Se você tiver um contrato de trabalho que passa de 6 meses, né? Que eles falam indeterminado, você pode trocar o seu visto de estudante por visto de trabalho e ficar lá eternamente. Então, assim, você... Porque é prazo indeterminado, né? Sim. Porque é indeterminado, pode falar conosco aqui, tem o telefone aqui na página, entre em contato com a gente e a gente vai resolver isso para você aí, viu? 1, 2, 3, bora ali. Esqueci o nome dele, mas a pessoa é incrível. Podem fazer que a gente responde. Sim, façam as perguntas que a gente vai fazendo, vai respondendo ou simultâneo, né, ou mesmo depois, no final da live a gente pergunta. Põe no ar. Coisa que ninguém me falou, né? Muito se escuta, né? Eu que vim de uma família humilde, né, pessoal? Muito se escutava assim, nossa, o filho da fulana foi para o exterior estudar, né? Nossa, o filho da fulana foi para não sei aonde estudar, ele foi fazer uma pós-graduação, ele foi para fora. Eu achava que isso era surreal, gente. Meu Deus do céu, você pagar a faculdade no Brasil é um absurdo, imagina pagar fora. Aí eu descobri que existem bolsas de estudo, 100%. Então, assim, gente, é possível sim, tá? Entre em contato com a gente que a gente também ajuda nessa parte, tá bom? Eu tenho uma amiga com um filho candidato ao curso de medicina e eu comentei com ela sobre isso. E ela está super interessada. Então, nós já temos... Deixa eu anotar aqui que eu vou passar para você o contato dela já. Por quê? Isso é um... você sabe, precisa falar inglês para fazer o curso de medicina, não é?
Me parece que sim, né? Bom, Precisa saber inglês? vocês podem optar, né? Qualquer país que você for, todas as universidades, você pode optar por fazer na língua inglesa, que é uma língua universal, né, gente? Ou na língua do país, tá? Então, assim, eu quero Sim. ir para a Espanha. Ou é espanhol ou é inglês. Eu quero ir para a Itália. Ou é italiano ou é inglês. Você aplica para qual você quer. Agora eu vou dar a dica de ouro. Que eu falo que essa assessoria aqui não é normal. Porque o povo Pois esconde por é. aí, eu saio falando, tudo de graça. Se você fizer o seu curso em inglês, meu filho vai fazer arquitetura, se Deus quiser. Eu quero que ele faça em Aham. língua inglesa, né? Por Ah, quê? sim. Quando você faz a sua universidade no estrangeiro em língua inglesa, o que que acontece? O seu diploma Hum. ele é visto com outros olhos, Ah, entendeu? Porque sim. você fez o curso todo Hum. em inglês, então isso abre mais portas. Quem tem vontade de mudar Nossa. para os Estados Unidos ou Inglaterra, né? Irlanda, Inglaterra, Uhum. prato cheio. Então, tipo assim, além de você ter Sim. uma especificação, né, de um curso no exterior e ainda na língua inglesa. Aham. Então, é difícil ficar desempregado, viu, gente? Um currículo desse é muito difícil. Agora, quando você faz Sim. em italiano, ou só em alemão, ou só em italiano, ou só em, né, em espanhol, o que, que acontece? Diminui, né, essa linha de possibilidades. Porque a pessoa fala assim, peraí, essa pessoa ela não é tão desenvolta assim no inglês, ela não aprendeu Hum. na língua. Então, eles dão bastante valor, você falando 5 anos ali, 3 anos de uma universidade, falando inglês, eles dão muito valor para isso. Sim, até porque é realmente uma dedicação, né? Você faz uma ideia. Além de ele estar cursando medicina, até porque aqui também os livros de medicina, a maioria é tudo em inglês, né? São todos em inglês. Eu tenho uma pergunta aqui, tem alguma coisa que você queira falar? Tem uma pergunta aqui que é assim: tem aquilo dos países mais procurados, existe um ranking assim de simpatia, o pessoal gosta mais, eu sou Espanha, me identifico mais, eu gosto do sol, o Portugal, porque se parece por causa da língua. Qual que é a sua percepção quanto a isso? A busca por quais países é maior, no seu entendimento? Neste momento agora, nós estamos fazendo muita cidadania espanhola, né? Até o dia 22 de outubro Hum. agora, a Espanha ela abriu uma lei que se chama Lei da Memória Democrática. E Ah, a espanhola sim. está se redimindo com os espanhóis. Então, é Ah, consular, é uma coisa mais simples, mas o que está acontecendo? Né? Ela abriu esse precedente para se redimir, porque a Espanha, gente, ela não foi muito legal, né? Os seus espanhóis mandou todo mundo embora, jogou todo mundo para fora. As pessoas tinham suas casas, elas tinham seus comércios, tinham sua vida, e aí passou a jogar esse sim. pessoal para fora, o pessoal fugia, colocaram fogo em cartório. Então, o que eles Meu fizeram? Deus. Os Sim. advogados do mundo entraram com processo contra a Espanha, e foi aberta essa Bom, lei para se redimir. Ela sim. começou e terminou em 2023, fechou esse ciclo. De tanta persistência, abriu de novo e agora vai fechar dia 22 Hum, de 2025 novamente, né? Então, assim, as pessoas que hum, tiverem documento do seu espanhol e quiserem entrar em contato conosco, ainda dá tempo, corre, dá tempo. Mas quem dá não tiver tempo. o documento, é um pouco complicado, porque buscar o documento na Espanha é o que pega, porque demora, né? Mesmo que nossos Ah, tá. buscadores demorem de 20 a um mês e meio para buscar, né? Hum, Então, o que sim. acontece? O que hoje é espanhola por conta disso, porque fez muita propaganda no Brasil, é uma coisa que é mais em Sim. conta, né? Com 5.000 reais hoje você consegue tirar sua cidadania Ah, espanhola, né? que É uma bom. coisa que abre portas. O que que Corre, acontece? Carol. Corre, Carol, corre. Aí o que que acontece? É uma oportunidade enorme, né? A gente sabe que o custo Sim. de uma cidadania italiana, você pagar 5.000 reais para tirar uma cidadania espanhola é uma maravilha, gente. Então, assim, ainda parcela em Sim. 10 vezes se quiser. Ah, meu pai, Então, nem um espanholzinho. Eu vou dar uma caçada, quem sabe, hein? Vê o sobrenome Gaspar aí, por favor. Alenice, eu veja minha queria árvore, por gente. também.
Eu queria ser espanhola também. Porque eu vou explicar a minha situação para eles, né? Que o pessoal que está aí. Veja bem, que eu sou descendência portuguesa, minha origem é portuguesa. E eu me casei com um descendente de italiano, né? Então, o que acontece? Para eu obter a minha cidadania italiana, mesmo casada com um italiano, que ele vai ser o italiano daqui, vamos falar, vamos por um ano, né? No máximo, porque eu tenho muita fé nessa. Aí eu precisaria. O que eu faço para eu me tornar, eu receber o benefício da cidadania? Inclusive, ficou uma pergunta aqui, hein? Quais os benefícios de ser um cidadão italiano? A gente já citou bastante, né? Mas vamos reforçar novamente: portas abertas para o mundo. Entra, não pega a fila do aeroporto, isso é o mínimo, né? Porque aí. Mas olha. Vamos falar de uma coisa que o pessoal gosta: dinheiro. Palha. Então, dinheiros. Hoje, né? Eu tenho muitos clientes que nos procuram para fazer a cidadania espanhola e também outras, né? Você tinha perguntado qual que é o brasileiro que mais gosta. A que o brasileiro mais gosta é a mais fácil, né, gente? A portuguesa, porque as pessoas às vezes imaginam que tirar a cidadania portuguesa você é obrigado a morar em Portugal. Não é, gente. Você pode morar em 27 países da União Europeia. Pode morar aonde você tem, inclusive, né? Luxemburgo, onde você quiser, né? Andorra, onde você quiser morar, que te dê a cidadania ali, estiver dentro do espaço Schengen, você pode morar. E o que acontece? A França, o sul da França, né, Titia Jane? Que é lindo, né? Sim. Então, você pode morar onde você quiser. Aí, o que as pessoas... o que as pessoas têm que entender? Financeiramente falando, tem bastante gente me procurando, empresários tirando a cidadania espanhola. Por quê? Com o passaporte europeu, você pode abrir empresa nos Estados Unidos, pagando 90% a menos do que se pagaria um brasileiro. É muita diferença, gente, sabe? É muita diferença, sabe? Então, assim, vamos supor que você queira abrir uma empresa nos Estados Unidos hoje, você teria que gastar 100 mil. E se você for um europeu, 10 mil apenas você abre, né? Aí você pergunta para mim, essa empresa vai me dar direito de morar lá? Não, se você não tiver funcionários, né? Se você tiver funcionários, ela te dá direito de morar nos Estados Unidos também. Então, assim, é uma diferença muito grande. Quando eu falo que abre portas, abre portas mesmo, gente, para negociação, para negócios. É muita diferença. Fora que quando você tem um passaporte europeu, a gente brinca da fila, da imigração, tudo. Mas não é só isso. Você entra no conhecimento, de busca de pós-graduações, de tantas coisas, são tantos benefícios. A saúde, gente. Eu conheci um senhor que está tirando cidadania conosco, que ele, né, que ele tirou a cidadania conosco, que ele leva a sogra, né, para fazer tratamento de câncer na Itália. Então ela fica lá um período, faz o tratamento, depois volta para o Brasil, né? Então, assim, gente, são tantos benefícios. Eu falo que as pessoas pensam só no dinheiro, mas sendo um país de primeiro mundo, seja qualquer lugar da Europa, vocês têm que analisar uma coisa. Sempre as coisas vão chegar lá primeiro. Eu estou impressionada em uma descoberta que eu fiz esses dias, pesquisando casa para morar. Eu vi uma empresa lá perto de Piacenza, que a Titia Jane conhece, ali a Redondeza. Essa empresa que eu vi, eu fui pesquisar. É de um medicamento que eles fazem antibiótico com probiótico. Olha, isso eu não sei vocês, mas eu tenho dor de estômago, me dá piriri de tomar antibiótico. Sim, também. Então, porque acaba com a flora intestinal, né? Acaba. Sim. E o que eles fazem? Sim. Eles fazem o antibiótico já com o probiótico para cuidar do seu intestino. Gente, 2090 que vai chegar aqui, né? Ai, como é duro. Os eletrônicos que eu fico ali morrendo, né? Que as minhas amigas de lá, elas postam no grupo que eu tô, que elas estão fazendo tal comida, que estão fazendo não sei o quê, muito ágil, com várias coisas.
com várias, né? A gente não tem acesso, gente. Pode ser que tenha? Sim. Se você tem muito dinheiro, você vai ter acesso. Às vezes tem pessoal que faz meme que é mais fácil ir lá buscar, pagar a passagem, ir lá nos Estados Unidos buscar, ir lá na Europa buscar, trazer para cá que isso é mais barato. Então, assim, são várias coisas. Eu podia falar inúmeras coisas, né? Fora alimentação. Sim. Na Alemanha não, mas na Itália, por exemplo, não se entra transgênico, não se entra produto contaminado na alimentação. Então, assim, gente, quando vocês pensarem em fazer uma cidadania, quando pensarem em migrar, não pensem só no básico, que não é só isso, sabe? A farinha de trigo deles é diferente, é tudo diferente. A medicação deles é diferente. Uma pessoa que tem uma doença crônica, ela vai ser tratada de um modo diferente. Outra coisa que as pessoas pensam, né? Itália, por exemplo. Tô puxando o saco para a Itália aqui, gente, porque, né? Não dá para lá, então tô puxando o saco. Você fez uma pós-graduação, né? Nos assuntos italianos, assim, pelo menos. Sim. Você ter atendimento médico hoje na Itália, né, é de acordo com o que você ganha, que eu acho justíssimo, né? Até porque, fazendo reversão do nosso salário para lá, vou ganhar muita coisa. Então, o que acontece? Aí você paga um pouco para se ter um bom hospital, porque a maioria dos hospitais são privados, gente. Então, assim, se o seu hospital é privado, você vai chegar lá, como que você vai ser atendido? Esse hospital, ele quer o quê? Ele quer estar feito da melhor forma. Você machucou o dedinho, ele vai querer fazer raio-x do corpo inteiro, vai querer fazer ressonância, vai querer... Por quê? Porque ele é um hospital privado, ele ganha o que ele faz, né? E o governo paga. E você também... existem 3 tipos de guias, e você paga o seu medicamento de acordo também, não só os seus exames, tudo é medido pelo teu salário, pelo seu Easy, né, que eles falam lá, que é tipo imposto de renda nosso aqui, né? Você demonstrando quanto você ganha, é de acordo com o que você vai pagar. Não é o céu, né? Eu falo que nenhum lugar é o paraíso, gente, não existe o paraíso, né? O paraíso é só quando a gente parte daqui, mas assim, diante de tantas coisas, são muitas oportunidades, né? Abre portas aí, um passaporte europeu. Sim, a gente ouve você falando e, assim, você buscou bastante conhecimento a respeito, as pessoas que estão nos vendo, né, e que tiveram pelo menos uma pontinha de interesse e tem mais curiosidade de saber também, né? A gente tem... as possibilidades são muitas. Nós citamos aqui a entrada via os vistos, né, de trabalho de estudante e o visto de moradia não tem, o de visto de residência tem quando a pessoa passa a morar, ela depois de 2 anos, em alguns lugares ela tem aquele tal do permesso de soggiorno é quando você chega na Itália, né? O permesso. Deixa eu só convidar uma pessoa aqui, espera só um minutinho. A gente tem que chamar a Adri, não tem? Então, eu estou vendo se ela está aqui online. Deixa eu só ver se ela responde aqui. Então, obrigada. Meu assessor aqui está me perguntando se eu quero água. Olha, eu estou aqui, filha, não tem como. Então, o permesso permesso você é obrigado, quando chega na Itália, a pedir, né? Se você é um estudante, se você é esposa de italiano, na Itália é obrigatório você pedir o permesso. Então, existem vários, né? Para nós que somos esposas de italiano, permesso de soggiorno, que é nada mais que de casamento, né? Uma permissão porque você é casada. Você tem esse permesso até 5 anos, mas após 1 ano morando na Itália, toda esposa de italiano tem direito à cidadania italiana. Só que na casa, né? Tem que falar italiano. Não, e eu fico muito brava, porque deixa eu manifestar a minha insatisfação, Bom, que assim, o próprio descendente não precisa falar fluentemente para ele ter nem B1.
Ele não precisa falar B1, por exemplo, para poder ser um cidadão italiano, pois ele vai ter a cidadania, ok. Mas aí você, casadinha com um cidadão italiano, você tem que ter o B1, né? Mas você sabe que Como eles estão assim? tentando. Você sabe que eles estão tentando tirar isso aí, né? Mas vai melhorar ou vai piorar, pelo amor de Deus? Não, eles estão querendo que o próprio cidadão italiano fale italiano. Ah, mas eu acho ótimo. Ah, eu acho pelo menos justo. Vai piorar um Então, pouquinho, mas você vê. deixa eu explicar como funciona, tanto na Itália Sim. quanto na Espanha, nos outros países. Existe um tempo de você morar, fazer residência naquele país. Cada país exige suas exigências. A Itália é um que exige falar, a Espanha, todos eles têm suas exigências. Para passar a cidadania. A permissão, gente, se você é casado com um europeu, você não fica na fila da humilhação. Você vai passar junto com ele. Onde ele for, você vai atrás. Não vai ficar pela humilhação, não vai passar daquela filinha bem pequena dos europeus. Outra coisa, se por acaso você queira, né, morar na Espanha, né, vai morar na Espanha. Quer morar em Portugal, vai morar em Portugal. Muitas pessoas me perguntam quando falece, né, o esposo, o cônjuge, o que é que acontece? Eu sempre aconselho, né, o esposo ou a esposa do italiano, do português, do espanhol, seja lá qual descendência for, ir atrás da sua nacionalidade. Sim. Chegar no país lá, gente, é muito fácil. Eu vou falar para vocês o segredinho, tá bom? Outro segredinho aqui, quem vai para a Itália. E na Espanha já descobri que tem. Em Portugal, não precisa falar português, mas eu vou dar dica. Como a gente tem que passar um período lá, de um ano, para ter residência, para pedir a cidadania, existem escolas gratuitas que ensinam italiano ou espanhol. Deixa eu anotar rapidamente aqui. Anota aí. Na Itália chama CPI. CPA. Vocês entram lá e na sua cidade, vê onde que tem esse CPA. Vai lá, se cadastra e fica de boa ali, você fazendo seus 8 meses a sua aulinha de italiano, que com certeza, quando você terminar, você vai ter o seu atestado que você precisa apresentar de graça. Porque o auxílio vai caro, hein? Sim. R$600, de 450 a R$600 um teste desse. E não é qualquer escola que faz. Tem escola específica para fazer esse teste, tá? Do B1. Mas é lá na Itália. Depois desse período, o que você tem que fazer? Você tem que se apresentar no Comune e jurar a bandeira, seja onde você morar. O que é Comune, gente? É a prefeitura. Você tem que ir até a prefeitura e jurar a bandeira. Por quê? Você vai ter dupla nacionalidade. E uma coisa que ninguém fala, nós temos os benefícios, mas também vamos ter a nossa obrigação. Claro. Não pode deixar de comunicar o consulado. Na Itália, o AIRE tem que sempre deixar bonitinho. Não pode deixar sem atualizar. O esposo faleceu, a esposa faleceu, tem que ir lá colocar. Você tem até um ano para atualizar. Alguém nasceu um filho, tem que ir lá registrar o seu filho. Igual no Brasil, você vai registrar no cartório. Você mora no Brasil, vai ter que ir lá registrar o filho no consulado. Quem é espanhol que está na live, vai ter que ir lá, gente. Não pensa que é só, nossa, eu não tenho que fazer nada. E a multa é salgada, viu? Não é barato, não. Então. Mas esse registro é gratuito? Sim, é gratuito, porém, tem exigências, né? Certidão de inteiro teor, apostilada e traduzida para a língua, né? E levar o documento até lá e falar, olha, nasceu o meu filho, faleceu a minha esposa, faleceu o meu esposo. Tem que ser feito isso, tá? Que é muito sério. As pessoas, elas ficam deslumbradas, né? Porque você é europeu. Vai ter um monte de benefício. Mas ninguém fala sobre votação, sobre todas essas coisas. E é necessário falar para as pessoas aprenderem que, assim, você vai ter dupla nacionalidade. Tem responsabilidades no Brasil
a gente tem, né, todo ano de votar ou justificar. Sim, A gente tem obrigação de manter o nosso CPF em dia. Então, todas essas coisas, sim, né? Se falecer alguém da nossa família, a gente não vai ter que fazer um atestado de óbito? Vamos ter que sim, fazer um atestado de óbito. Esse atestado de sim. óbito, a gente tem que apresentar no consulado, avisá-los lá, olha, faleceu tal pessoa da minha família, tá? Eu tenho que dar baixa, tudo certinho, tá? Você está dando, então, justamente aqui, eu tenho uma pergunta que é as dicas que você daria, conselhos que você daria para quem sonha morar fora, né? Mas está inseguro em dar o primeiro passo. A gente já falou bastante o que tem que ser feito, né? Na verdade. Tem os benefícios, mas tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar? A palavra-chave é disciplina, organização, sabe? Aham, Família esteja em comum acordo, tá? Porque tem que estar, gente. Todo mundo, né, unido, com o mesmo objetivo, tá? Se vai sozinho, entender que lá fora não tem o pai, não tem a mãe, não tem, né, o suporte por trás de sim, tudo isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas voltarem de lá, porque não tem aquele apoio, né? Às vezes vai com os filhos, aí aqui tem a mãe para cuidar, pegar na escola, tem a ajuda da sogra, chega lá não tem ajuda de ninguém, né? Não tem uma amiga ou sim, um amigo perto. Então, assim, estudar para onde você vai, a qualidade de vida, o ar, quanto se gasta naquela sim. cidade que você vai morar, os gastos. Fazer, gente. Gente, hoje em dia tem o site GPT aí, que é nosso amigo para ajudar. Tem também vários sites que explicam sobre isso. Existem grupos Aham. de brasileiros. Olha, brasileiro, estou descobrindo uma coisa, que brasileiro, até no botão deve ter brasileiro, porque, gente, todo lugar que você vai, eu tô Tem. mudando. Nós vamos mudar para uma cidade não tão grande, né? 34, 32 mil habitantes. Tem um grupo de brasileiros Sim. lá. Descobri isso hoje. Então, tem, gente. Todo brasileiro. Então, assim, entra no grupo de brasileiros, Sim. pergunta, oi, pessoal, como a escola aí? Eu tenho um filho de tantos anos. Entra no grupo, pergunta como que é o custo de vida. Tem emprego, Exatamente. principalmente, que ninguém pergunta. Tem Sim, emprego, é fácil. Olha o polo industrial daquele lugar, entra no Google e isso. pergunta. Qual que é Exatamente. o polo industrial? Gente, outra coisa, tira essa ideia de, eu vou morar fora. É tudo diferente. Não, gente, é igual ao Brasil. É. Em São Paulo temos Alphaville, temos Morumbi, certo? Na Itália também temos o Lago de Garda, né, Tia Jane? Ah, O Lago de Como, temos que coisa mais Milão, que é uma linda. que mora lá. Então, assim, gente, tem tudo lá. Tem interior, tem lugares mais simples, outros lugares mais. Mas assim, viu, gente? Igual o Brasil também vai ser, tá? Os outros falam assim, tem favela em Roma. Eu É. moraria na favela de Roma, só para falar. Então, assim, Só para constar, né? Moraria na favela de Roma. Sim, então, assim, existe. sim, É igual. As pessoas acham que é diferente. Não é, gente. Nós procurar uma. Eu sempre procurei morar em casas boas, bairros bons, porque eu tenho filhos de 13 anos, outros de 22. Então, eu sempre analiso onde eu vou morar, que tipo de vizinho que eu sim. vou ter, que escola eu vou colocar meu filho. Então, assim, essas são as dicas que eu dou. Não vai, sabe? Despertou agora viu a live aqui da Janete e da Rosângela, da assessoria Oliveira Granato. Ai, me deu a doida, vou sair do país. Não, gente, não façam isso assim. Planejem, Começa a sonhem. planejar. Sim, Sim, tá? É lógico que pode dar certo, sim. mas pode dar muito errado. Muito errado. Aí você vem Eu em acho. quatro. A gente tem que ser muito consciente, né? Porque quando a Sim, gente está disposto a alguma mudança, a própria palavra já diz, disposto à mudança, e inclusive, né, sujeito a um planejamento para justamente poder, mesmo que você volte futuramente, que não seja por algo que deu muito errado, mas que você vá com a maior parte do que você puder, ou, sei lá, 80, 90%. Não digo tudo, que às vezes a gente descobre também só estando lá, a maioria, algumas coisas, né? Mas adianta que foi possível, né? E buscar orientação sempre. Hoje, graças a Deus, a internet, a tecnologia está ajudando muito nessa questão. Você tem grupo de WhatsApp para tudo quanto é lugar. Assim, eu tô num grupo, por exemplo, de mulheres que estão
na Itália, é um grupo só de mulheres, tira dúvida, elas trocam figurinha, ai, combinam encontros. Então, assim, Tem existe. outra coisa que eu tinha para falar para as mães de autistas. Sim, Infelizmente, nosso país ele não é um país muito legal, né? Com pessoas sim, deficientes, com pessoas que têm doenças saúde. E na Itália em específico, Espanha, os países europeus, eles ajudam muito as mães autistas, muito, sabe? Eu estou num grupo de sim. mães autistas. É, Ai, que legal. o governo, ele ajuda muito essa mãe. Eu vejo que aqui no Brasil as mães estão estafadas, cansadas, né? Ai, Porque tem filho largada. autista, trabalho, Sim, e também financeiramente fica pesado, porque os medicamentos são caros, as sim, coisas que tem que usar, né, para criança é muito caro. E o que, que acontece? Eu aconselho quem tem filho autista de procurar um país de primeiro mundo para morar, porque já é muito sim, sofrido, né? É muito sofrido sim. você ter um filho Tá nessa autista. situação. Uhum, É uma missão sim, muito linda das mães, porém é pesado. Então, você ter um governo que te ajude, né, nessa questão é muito importante. Eu queria deixar sim. aqui frisado, assim, né? Quero que Muito as mães bom autistas isso. entrem em contato com a gente aqui, que a gente vai ajudar em tudo que for preciso, porque tem muitos benefícios, né? E Sim, assim, gente, a qualidade de vida dessa criança é muito melhor. Lá na Itália, o sim. governo dá casa para mãe autista, né? E para esse Nossa. autista também. Então, assim, são coisas que a gente não. Como eu disse, vai chegar aqui quando, né? Isso me dá um Sim, pouco de tristeza em pensar. Porém, sim, eu amo o Brasil, é meu país, tudo, mas a gente tem que ser realista que tem coisas que a sim, gente precisa frisar, né? O Brasil é bom para sim. investimento, viu, gente? Tem gente que não acredita nisso, mas é porque tem muita gente chorando aqui, então o pessoal quer vender isso. Pois Ao é. contrário do que isso, mas o Brasil é bom para investimento. Porém, Sim, a qualidade de vida não tão boa assim, né? Aqui, para você ter uma qualidade de é. vida boa, você tem que ganhar por volta de 50 mil para lá, né? Você ganhar abaixo disso, tá sofrendo. Nossa. Mas é alto 50 mil, hein, amor? E pelo amor de Deus. Né? Para É ter bem alto. uma vida hoje, assim, sossegada para você entrar no mercado, igual você entra na Europa, É. sendo um lava-pratos, entrar no mercado e não olhar o preço das coisas, aqui no Brasil você precisa de ganhar uns 50 mil. Lá na Itália você precisa de um salário mínimo, lavando um Pois prato, tem sua casinha, né? Não vamos viver de sonho. é. Você tem um apartamentinho na Itália, você tendo o seu salário mínimo ali, você entra no mercado, não precisa ter preço do que vai comprar. Aqui não, é bem diferente a Sim, realidade, infelizmente. sim. Você viu se a Adriana tá por aí? Se ela tem. É que Ela lá não onde entrou. ela tá, eu É acredito porque que uma hora uma dessa coisa, né? Nossa live foi muito tarde, né? Agora lá é deve ser pra 1 hora da ela, manhã. sim. Lá, quer ver, 20, lá são. Lá é meia-noite. Lá é meia-noite, 20, 30. É quase uma hora da manhã já. Então, Mas qual que é olha, o motivo para chamar a Adri aqui? Eu quero até que ela venha sim, aqui contar o relato dela para você. O testemunho, né? uhum, Que ela não tem de fé também, né? Um sim, amor de pessoa, é uma ajudadora minha, sim. um amor de pessoa que Deus colocou na minha vida e também tem um relato de vida maravilhoso. A Adri, gente, que eu tô falando, é a Adri em Portugal, sigam ela lá. Ela é maravilhosa, né? Ela é uma pessoa que venceu em Portugal, ela tem sua casa, seus filhos todos encaminhados, graças a Deus. E trabalha em Então, quê? Uma empresa, ela e o marido, num cargo simples, e tem uma vida simples, porém sim, muito abençoada, né? Eu falo que assim, sim, a gente gosta, né, de ver aquele glamour, tudo da Itália, de Portugal e tal, mas ver a realidade, eu adoro falar de realidade para as pessoas, porque viver de ilusão não sim. dá, né? É o que a É, assessoria representa. Eu quero que as pessoas sejam realistas, né? Em busca da sua cidadania, em busca do seu visto de trabalho, de estudante. Seja realista. O que você tem que pagar aqui sim. um cursinho no Brasil é muito tempo, estudar muito. Você vai até a Nossa, Itália, faz uma prova, passa, e aí? Vai ter um currículo sim, excelente com professores
de nível mundial. Então, assim, é diferente. Fora que não sei se vocês sabem, a Faculdade de Medicina do Brasil não é válida no mundo inteiro, né? Isso é um problema, Não? né? Oh, céus! É. A Argentina Então, é, tá? Mas do Brasil não. né? Então, assim, é muito complicado isso, gente. Não é válido. Olha Então, que é um triste. esforço tão grande que se a pessoa quiser um dia sair do país, complica a vida dela, porque se ela quiser trabalhar no exterior, ela não vai poder, né? Então, assim, é uma Sim. coisa a se analisar. Sim. Em todo É uma coisa. momento, em todo momento tem que ser feito isso, né? Uma consideração, porque a gente está falando de futuro e às vezes quando a pessoa é sozinha, beleza, só ela, às vezes até é mais fácil planejar, né? Mas no caso de uma família, é muito importante que aconteça isso. A gente vai ter que se despedir, porque a gente já fez 1h30 de live, não é? Teria muito mais para falar. Então, tem muito mais que pode ser dito, né? E o teu conselho que você poderia dar, você já deu, que o povo, que as pessoas, né, interessadas se estruturem, né? Busquem fazer um bom planejamento, né? E deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta importante que eu tenha esquecido aqui. Bom, você diria que fazer sozinho, nem pense, porque você vai gastar tempo, dinheiro e você poderá, talvez, nem sair do lugar, fazer sozinho o seu processo, né, de cidadania, ou de visto, né, também. E as vantagens do estudante a gente já falou, e também a gente já falou sobre... tem alguma história interessante que você acompanhou, que pudesse nos contar? Uma coisa curiosa, assim, ó, em 2 minutos. Olha, Alguma... a gente fazendo a árvore de um cliente, a gente descobriu que o pai dele estava vivo e ele achava que o pai dele não estava. Meu Deus. A gente descobre aí que o pai tem outros filhos, sabe assim? E a gente tem que falar para o cliente. Isso é chato. Meu Deus do céu! A pessoa não tem como a gente falar assim, gente, não vi, porque é a árvore genealógica daquela pessoa, né? Então a gente passa pro. Sabe? Eu tenho uma coisa para te contar. Tipo assim, seu pai morreu. Seu pai tá vivo. E aí, tipo assim, é uma coisa assim, espantosa. Você fala, meu, é uma coisa que a gente não espera, né? Tá fazendo a genealógica. O mínimo que se preze é a gente saber que o pai da gente, a mãe da gente está vivo ou falecido, né? Então a gente também assim, fala, meu Deus. Aparecem irmãos lá, sabe? De outros casamentos, assim, para entrar na pessoa, porque eu não sei se vocês sabem, né? A Lenice vai explicar melhor que eu, expert nisso, mas é interligado. Gente, nós estamos todos interligados, estamos ligados. E a árvore genealógica é isso. E é muito gostoso trabalhar com isso, gente. Olha, sabe, trabalhar com os sonhos das pessoas, e eu percebo que quando você vai atrás em busca do seu sonho, você vai em busca de tirar sua cidadania, a sua mente abre para um mundo de possibilidades, tá? Em negócios, em falar outras línguas, em amizades, abre, se expande, se joga, gente, se joga. Seja visto de trabalho, visto de estudante, se joga nesse mundão aí, tem que ter um monte de coisa legal para te oferecer. E aproveita e a paisagem, que também é linda. Né, com certeza. E vai na janelinha aproveitando a paisagem. E qualquer dúvida, consulte a Assessoria Oliveira Granato para maiores. De coração, quero agradecer muito mesmo o convite, né? Ganhar um amor. E assim, agradecer meus parceiros também de trabalho, as pessoas, a família, todo mundo que apoia a gente, tá? Que a gente está aí há um ano e pouquinho de assessoria, mas a gente vai decolar lá para a Itália e vem novidades por aí. Segue a gente aqui que vai ter novidades. Isso, você poderia colocar o seu arroba para as pessoas seguirem você? Gente, cadê aqui? Coloca aí, Vitor. Coloca o arroba, o telefone aqui no comentário da live. Aí vocês tirem um print, depois façam um contato, né? Anotem o telefone tudo certinho. E assim, tendo vontade, não espera muito, porque eu vou falar bem rapidamente, eu vou falar em 1 minuto.
que nós íamos fazer o nosso processo numa condição no ano passado. A gente demorou essa história, a gente deixou rolar e aconteceu o quê? Né? O preço duplicou para fazer aquilo que ia custar X, custou 2X, né? Então não adianta chorar sobre o leite derramado, agora é correr atrás e acabou. Então não demorem para, tendo o desejo, tendo pelo menos, né, já um pontapé inicial, como a porta aberta aqui, uma assessoria que está parcelando gente em 10 vezes. E é muito humano o trabalho deles. Eu preciso falar isso, que o acompanhamento é de perto, é feito um grupo e é tratado tudo ali, não fica dúvidas, né? O nosso advogado está intercedendo por nós, nosso processo já está andando na Itália, graças a Deus, e foi a assessoria Oliveira Granato que nos ajudou, nos intermediou e fez assim, todo aquele corre mesmo, né? Então, muito obrigada também de novo. Olha aí, tá aqui o @ da assessoria Oliveira Granato, pessoal, faça um print. O telefone, eu acredito que deve ter, tem no teu... vai colocar isso. Tá. Então, não percam essa oportunidade, porque assim, hoje, como eu falei e a própria Rô falou, né? A Rosângela disse que se tivesse feito há mais tempo, hoje já seria uma outra condição, já seria hoje uma outra realidade, né? Então, se por acaso essa oportunidade está passando na sua porta, agora eu vou falar que nem aqueles vendedores, né? Não deixa passar essa oportunidade, minha gente, porque tem oportunidade que não passa 2 vezes, né? Olha o carro da cidadania passando na sua porta. Olha a cidadania passando na sua porta, não ignore. Sim. Não é? Olha aí. Não, pessoal, a gente não sabe o dia de amanhã. Nosso país, eu queria falar, nosso país está numa situação muito difícil, né? Hoje não está ruim. Você pega o seu passaportinho? Vai! Melhorou, volta. Sim. Né? E aí, sim. Tirando assim, que você viajar para lá, como no meu caso, sem cidadania, a gente viajou algumas vezes. Mas o fato de você poder chegar e se instalar sem medo, isso não tem preço que pague, que é a segurança, né? Então, se você tem desejo, tá aqui a ferramenta. Tá bom, pessoal? Obrigada, meu amor. Na imigração, meu Deus. Sim, para entrar em Portugal, 4 horas na fila, assim, porque está rigoroso, se tornou rigoroso, e aí parece que para os próximos tempos, assim, o rigor é ainda maior, tá? Pelo menos é o prenúncio, né? Então, e se a gente tem como fazer isso, a gente correu atrás para fazer, porque é uma questão de portas abertas, né? A gente tem filhos, e filhos com pretensões de ir para fora, de estudar, morar, sei lá, né? Então, o que a gente Mas precisa? Até que então, gente, porque eu não tinha pretensão nenhuma, agora eu estou com 1000 pretensões. Se cria. Né? Se cria. Logo a gente vai ter notícia. Então. Logo a gente vai ter notícia da Rosângela diretamente da Itália, né? Então, vamos para todo mundo. Buonanotte. Buonanotte. Bacio a tutti. Meu Deus. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Rosângela. Pessoal que nos acompanhou. Deus abençoe. Isso. Quem nos acompanhou até agora também, muito obrigada. Na semana que vem nós estaremos provavelmente, eu vou ver se dá tudo certo, a Lenice vai estar com a gente, vai falar do passo que antecede a documentação e toda essa papelada, que é formar a sua árvore genealógica. Olha, ela está aí. Um beijo, Lenice, viu? Até a semana que vem, se Deus quiser. Rô, um beijo, tchau, tá, querida? No seu coração. Fique com Deus. A todos, mais uma vez. Família. Muito obrigada. Obrigada eu, foi um prazer estar com vocês. Um beijinho, ó. Fica com Deus. Tchau. Cadê o print? Faça o nosso printzinho, ó. Voltando. Faz um coraçãozinho, Rô. Olha lá. Olha aí. Aê! Deus abençoe, Rô. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Beijo, Ale. Deus abençoe. Tchau. Boa noite. Tchau. Amém. Beijo em todos.